Vidros realista. Quais são as configurações para você conseguir criar vidros dentro do 3ds Max utilizando o Corona Render? Hoje a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Eu espero que quando você saia desse vídeo aqui, você não tenha nenhuma dúvida, nenhum problema para criar vidros realistas. Roda a vinheta. Vidros realistas, esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Eu espero que você possa aprender alguma coisa aqui comigo hoje. Hoje a gente vai debater aqui sobre alguns tipos de vidros que existem para você poder criar nos seus projetos. Às vezes você está criando um projeto e você tem dificuldade de criar algum tipo de vidro, seja ele um vidro bronze, um reflector, seja ele um vidro fosco, um vidro chateado. E hoje a gente vai debater aqui um pouco e eu quero abrir o software aqui na prática com você e te mostrar como que você cria esses tipos de vidros, tá? Sem enrolação, então, eu já vou abrir aqui o meu 3ds Max para a gente começar essa aula aqui. Estou com uma cena aqui bem simples, tá? Uma ceninha para a gente poder entender aqui os materiais. E uma coisa eu já quero falar para você aqui, tá? Quando você for fazer testes, sempre deixa só aquele material que você quer fazer teste, tá? Por exemplo, você está configurando um quarto, né? Dentro daquele quarto tem lá um guarda-roupa e você quer fazer uma configuração de um vidro reflecta dentro daquelas portas ali. Cara, oculta, faz a configuração do material, depois você volta toda a sua cena para você ver o resultado. Por que eu falo para você fazer isso? Porque vidro é uma coisa chata para renderizar. Ele demora um pouquinho ali para ele ficar legal, para ele limpar, para calcular o reflexo, para calcular a refração. Então deixa só ele na cena, faz a configuração e depois você volta toda a sua cena completa para você ver o resultado e como que está agindo dentro daquele ambiente, tá? Então bora lá para nossa cena. Eu estou aqui com 3 câmeras, né? Separei aqui 3 ambientes aqui para a gente poder renderizar, para a gente poder fazer teste. Então a gente tem aqui algumas esferas, coloquei aqui uma chapa de vidro, né? A gente vai ter aqui também um guarda-roupa para simular a porta de um guarda-roupa. E aqui também alguns vasos decorativos aqui para a gente também simular alguns tipos de vidro, tá? Qual que é o primeiro vidro que existe aqui, que é o mais simples? Vamos começar aqui pelas esferas? Vai começar aqui pelas esferas e a gente vai fazer alguns testes aqui. Qual que é o primeiro vidro mais simples que você tem que saber criar? É um vidro comum, né? Aquele vidro que é sem cor, aquele vidro que tem o reflexo, mas que geralmente vai aí em janela, vai em portas. E eu quero te mostrar como você faz para criar esse vidro aqui, tá? Então eu vou abrir aqui o meu editor de materiais. Eu trabalho com editor de materiais da forma aqui Compact, tá? Se por acaso você abrir e vir aqui no Slate Material, e dessa forma aqui, só você vir aqui em modos e colocar no modo compacto, tá? Eu vou mostrar as configurações pelo modo compacto aqui para você entender um pouco mais. Vamos lá então, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? Vamos criar então um vidro comum. E como é que faz para criar um vidro comum? Vou selecionar aqui uma esfera, vou aplicar esse carinha aqui, ó. Vou renomear aqui para vidro comum, né? Tem muita coisa aqui para a gente configurar um vidro comum, é bem simples mesmo, tá? O que a gente tem um vidro comum? Basicamente a gente precisa ter ali reflexo e uma refração, tá? Então é basicamente reflexo e uma refração. Só que tem uma coisa que quando a gente for criar um vidro aqui, a gente não está definindo cor. Então a primeira coisa que você tem que fazer é aqui no Diffuse, onde tem para a gente selecionar aqui as cores, né, do material que a gente está criando. A gente não vai colocar cor, a gente vai deixar aqui totalmente no preto, tá? Esse é o primeiro ponto que você precisa saber para criar vidros. Basicamente sempre o Diffuse vai estar em preto, ok? Beleza, aí o que mais que a gente precisa? A gente precisa aqui de um reflexo, né? Então olha só, já vou abrir até o render aqui para a gente ir fazendo isso. Vamos lá. Estou aqui com o render rolando, então. Vai fazer esse teste junto aqui agora. Apliquei ali a minha cor preta do Diffuse. Só que agora eu vou colocar um reflexo. E o reflexo eu vou colocar em 1, que é o máximo, né? 100% de reflexo. Olha só. Eu já tenho aqui na minha esfera um material reagindo ali com um reflexo bem interessante. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer um vidro comum. Como é que a gente vai fazer para colocar agora um vidro comum aqui? Para a gente terminar essa configuração desse vidro, a gente vai descer aqui em refração. E a gente também vai colocar em 1. Olha só. Aqui eu já tenho um vidro comum, tá? Esse aqui é o vidro comum que você precisa criar para colocar em janelas, em portas, dentro do seu projeto. Só que tem uma coisa também muito interessante aqui para te ajudar a ganhar mais tempo nos seus renders, tá? Que é o quê? Quando a gente vai criar um vidro aí para aplicar em janela, para aplicar em porta, a gente pode ativar esse cara aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Team No Reflection.
Por que que a gente pode ativar isso aqui? Porque na refração a gente não precisa de cálculo. Se você tirar isso aqui, fica vendo como que vai mudar aqui, ó. A gente tem aqui um cálculo de refração. Não sei se vocês estão conseguindo perceber que aqui embaixo, ó, está um pouco mais branquiçado, tá vendo? Se eu vir aqui e ativar esse cara, olha só o que que vai acontecer. Vai sair aquele branquiçado ali que era o cálculo de refração e você não precisa daquele cálculo para criar um vidro aqui para você adicionar nesses tipos de materiais que seriam portas e janelas, tá? Então isso aqui é o suficiente. Esse aqui é o vidro comum que você precisa criar para aplicar aí nos seus projetos, sendo em portas e janelas, tá? Esse aqui é muito simples, não tem muito segredo para criar. Agora a gente vai para um próximo vidro aqui. Qual vai ser esse próximo vidro aqui? O próximo a gente vai fazer um vidro com cor. Muita gente também tem dificuldade de criar um vidro com cor. E também não tem muita coisa, tá, gente? Olha só, eu vou copiar esse mesmo vidro aqui, que é o comum. Eu vou renomear ele aqui, ó, para vidro com cor, né? Que agora é o que a gente vai fazer. Como é que faz para configurar um vidro com cor? É só vir aqui e mudar no diffuse, que é a cor? Não é, ó. Se eu vir aqui jogar em verde, um exemplo, ó, ele não vai. Vou aplicar ali. Vamos aplicar na segunda bolinha, né? Ele não vai ficar verde. Por quê? Porque não é no diffuse que a gente vai alterar a cor. É dentro da refração que a gente precisa fazer isso para ele calcular essa cor, tá? Então aqui você vai voltar no preto, tá? Sempre mantendo o preto aqui, ó. Beleza? E aqui em refração, aqui sim, a gente vai colocar a cor. Então eu vou vir aqui, vou definir um azulzinho. Olha aqui um exemplo, ó. Olha só. Aqui eu já consegui trazer uma cor para o meu vidro. Tá vendo? Olha só que interessante. Aqui eu já tenho um vidro com cor, mexendo na refração, na cor da minha refração. Então eu posso vir aqui, ah, Felipe, eu quero um verde. Vou escolher um tom mais verde aqui, um tom mais escuro, olha só que interessante. Você vai trabalhar no verde que você quer, que era um pouco claro. Olha aí. Aqui você vai configurar o seu vidro com cor. Mesma coisa do vidro comum, não tem muito segredo aí para você criar esse vidro, esse reflexo, essa refração. E aqui em refração vai adicionar a cor que quer trabalhar, tá? Esse é o segundo vídeo que eu queria mostrar para você. Não tem muito segredo, eu espero que você não tenha dificuldade para criar esse tipo de vidro aí. E uma coisa que eu já quero pedir aqui, já se inscreve nesse canal aqui se você tem interesse por esse tipo de assunto. Já clique em curtir para ajudar o canal a crescer também, para mim trazer mais conteúdos para vocês aqui dentro do YouTube, tá? Então já se inscreve aí, clique em curtir. E se você tiver mais interesse sobre esses tipos de assunto, já ativa o sininho para que você possa receber mais vídeos como esse, tá? Continuando aqui então, vamos para o nosso terceiro tipo de vidro. Qual que é o terceiro tipo de vidro que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um vidro fosco. Então aqui até então, né, nesses dois tipos de vidro aqui, a gente criou aqui um vidro com bastante reflexo, né? Tanto que a gente consegue até ver aqui o reflexo do HDR que eu coloquei aqui para a gente ver, ó. Pessoal, consigo ver os reflexos bem nítidos, né? Da porta, da janela aqui. E agora a gente vai para o nosso terceiro tipo de vidro. Qual que é o terceiro tipo de vidro aqui? A gente vai fazer um vidro fosco. E como é que a gente vai fazer para criar um vidro fosco? Também não tem muito segredo, tá? Eu vou até copiar esse mesmo cara aqui, que é o vidro com cor. Eu vou colocar aqui vidro fosco. A gente vai fazer agora e vou aplicar nessa terceira esfera aqui. Vou trazer ele para cá. Deixa eu já ligar o render interativo aqui. Olha só, aqui está um vidro comum, né? O vidro com cor. Só que eu quero deixar ele fosco, eu não quero deixar ele com reflexo igual está esse segundo aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu vou mexer no glosses do meu reflexo. Olha só, se eu vir aqui no gloss do meu reflexo, que está em 1, e colocar 0,5, olha só o que vai acontecer. Olha a diferença entre esses dois vidros aqui. Aqui eu tenho um com bastante reflexo, onde eu consigo ver até o reflexo aqui da minha janela, das minhas portas, né? Tem até uns quadros aqui, parece, ó. Mas aqui eu não tenho esse tipo de informação. Por quê? Esse vidro aqui já ficou um vidro fosco. Perdeu essa informação reflexo, tá? Então, basicamente, para você conseguir criar um vidro fosco aí, é só mexer no gloss do reflexo. Simples assim, tá? Aí um outro tipo de vidro que muita gente também tem dificuldade de fazer. Muita gente, às vezes, até me manda um direct lá dentro do Instagram perguntando, Felipe, como é que você fez esse vidro? Como é que você fez isso? Eu estou falando aqui do vidro reflecta. E aí tem dificuldade de criar um vidro reflecta. Tem aquele o reflecta prata, o reflecta bronze, né, que muita gente utiliza também. Eu quero te mostrar como que você vai fazer para configurar esse tipo, tá?
E uma coisa que a gente já tem que se pensar aqui é o seguinte, quando a gente vai criar um vidro reflecta, o que ele tem de diferente dos demais? Um vidro reflecta tem de diferente de um vidro comum. Se a gente parar para pensar aqui, é que o vidro reflecta ele é meio que metalizado, né? Ele tem aquele reflexo bem mais forte do que um vidro comum. Então, o que a gente vai fazer para a gente conseguir esse tipo de material? Olha só. Vou pegar, aplicar aqui na minha quarta esfera um novo material. Aqui, reflecta, né? Vai ser o nosso material aqui da quarta esfera. Mesma coisa, tá? A gente vai trazer aqui totalmente em preto de fios. Lembra que eu falei para você que a maioria dos vidros você iria trabalhar com difios em preto? Então é isso. 100% ali de reflexo também. Só que o que a gente vai fazer de diferente do vidro comum? A gente vai mexer nesse cara aqui, ó, no IOR. Vai mexer nesse carinha aqui para a gente conseguir trazer um aspecto mais metalizado para esse tipo de material. E eu vou colocar o máximo aqui, que é 999, que é 999. E olha só o que já aconteceu com a minha esfera lá. Olha só o que já aconteceu. A gente trouxe aqui um espelho. Esse aqui é um material de espelho que a gente acabou de criar aqui. De fios em preto, reflexo em 1. E a gente só aumentou aqui o IOR mantendo o gloss em 1. Então a gente criou aqui um espelho. Esse aqui é um material de um espelho. A gente até pode deixar ele aqui já. Ó, vamos colocar aqui como espelho. É um material que você precisa saber aí também para começar a criar dentro dos seus projetos, tá? E aqui você pode deixar esse espelho mais fosco ou não. Se você vir aqui no gloss também e mexer, né? 0,5 vai ficar mais fosco, ó. Mas aí não vai se tornar um espelho. Você já vai começar a trazer para um tipo de metal aqui, né? Então, se um espelho é gloss em 1. Vamos para o nosso para a nossa quinta esfera aqui, então, ó. Para a gente fazer ali nosso reflecto agora. Eu vou copiar esse cara para cá, que é o espelho. Então, o que a gente fez? De fios em preto, reflexo em 1. E o IOR a gente aumentou no máximo aqui, que é 999, ou seja, 999, tá? Vou renomear aqui para vidro reflecta. E aqui é onde que eu vou precisar mexer em alguns parâmetros. Primeira coisa, eu vou aqui embaixo em refração, vou colocar 1. E o que vai acontecer aqui? Vai lá, né? Olha só. Ele está igual. Por enquanto ele está igual. Mesmo eu vindo aqui em refração, colocando 1. Ele está igual o meu espelho, tá vendo? Aparentemente aqui não alterou nada. O que eu vou fazer para controlar então, para mim conseguir ter um vidro reflecto? Olha só que interessante. A gente vai mexer em dois números aqui. No número do reflexo e no número da refração. Então se eu vim aqui um exemplo, refração, colocar 0,5. Se eu vim aqui no reflexo e colocar também 0,5, agora sim, já vai mudar aqui para mim, ó. Aqui eu já vou conseguir um outro tipo de material. Ele já não vai ser igual a um espelho, tá? Eu posso vir diminuindo isso aqui. Para a gente conseguir fazer um teste melhor, eu vou vir aqui na cena do guarda-roupa para a gente fazer o teste. Ó, vou selecionar a porta do guarda-roupa. Vou aplicar o espelho primeiro para a gente poder ver como que vai ficar com o espelho. Esse aqui é o espelho, tá? Refletindo tudo aqui, o HDR, a gente está conseguindo esse efeito de espelho. Mas agora eu vou trazer aqui esse carinha que a gente acabou de mexer aqui no número do level do reflexo e da refração. Eu vou aplicar ele. Olha só o que já aconteceu aqui. A gente já não tem aquele reflexo tão forte aqui e a gente já consegue perceber que existe uma refração. Tá vendo que eu comecei a enxergar objetos dentro do guarda-roupa? Olha só. Dentro do guarda-roupa aqui eu já consigo enxergar alguma coisa. Ó. Tá vendo? Já consigo enxergar aqui as roupas, já consigo enxergar aqui os sapatos. Eu posso diminuir ainda mais isso aqui. Então, se eu vir aqui em reflexo e colocar 0,2, olha só o que vai acontecer. Vai ficar mais escuro. Eu tenho um reflexo ainda aqui, porque a gente está refletindo aqui todo o nosso HDR, o nosso piso, o nosso teto, tá vendo? E eu consegui trazer aqui um efeito já vidro reflecta. Por enquanto aqui ele está numa cor preta, né? Então, olha lá. Ele está numa cor preta, mas se eu vir aqui um exemplo. Ah, Felipe, eu quero um vidro azul. Vou mexer nele aqui, ó. Coloquei no azul. Já consegui trazer um reflecta meio azul aqui, tá vendo? Quero um reflecta bronze. Vamos tentar buscar um reflecta bronze aqui, ó. No olho mesmo, tá? Então vou vir aqui, vou mexer aqui nesses parâmetros aqui, ó.
Uma coisa muito importante aqui, quanto mais você mexe aqui, deixa ele mais escuro, você vai perder a informação de deixar ele daquela forma que a gente quer, né? Que é que a gente consiga ver do outro lado. Então toma cuidado aqui para não deixar ele tão escuro aqui, tá? Sempre tenta trabalhar aqui do meio para a direita. Não aqui para o escuro, mas sim do lado mais claro aqui, ó. Então aqui você já vai conseguir ter um espelho reflecta. Você vai configurando aqui, tanto no reflector, você pode vir aumentando também. Você pode vir aqui na refração diminuir, jogar 0,2, 0,8, deixar com mais refração, ó. Então você vai, depende de cada tipo de ambiente, ele vai reagir de uma forma diferente, tá? Mas aqui você já vai conseguir um efeito bem interessante. Uma coisa bem legal também de quando você estiver fazendo um vidro reflecta, é legal que você tenha luzes dentro daquele móvel, né? Por exemplo, estou com um guarda-roupa aqui, é interessante que você tenha luz lá dentro para a gente conseguir trazer mais destaque para esse tipo de material, tá? Então tá aí, ó, nosso vidro reflecta. Vou deixar aqui em prata mesmo, tá? Gosto bastante de trabalhar aqui com prata. Ele mais aqui, ó. Ó, aqui é legal. Gosto desse tipo de vidro aqui. Você pode vir aqui e aumentar, ó, 0,5. Vamos ver. Ó, vai aumentar o reflexo, mas ainda assim eu consigo ver lá dentro, tá vendo? Aqui tá tudo aberto, mas quando você tem aqui as paredes fechadas, uma laje bem próxima aqui, é muito mais interessante esse tipo de material, tá? Tá pegando um reflexo bem forte. Vamos tentar dar uma rotacionada aqui. Feito. Vamos ver aqui, ó. Tem aquela janela, olha aqui, ó. É mais interessante. Ele dar uma limpada aqui. Olha só, a gente tem aqui o nosso reflexo bem forte, né? Mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber que existe uma certa refração, tá? Que é o nosso reflexo aí. Beleza, gente? Qual que era aqui? Ok. Então esse, vamos voltar lá nas nossas esferas também. A gente já tem aqui nosso vidro reflecta. Não tem muito segredo para a gente criar também esse tipo de material aqui, tá? Aí um outro vidro também que sempre me perguntam, Felipe, como é que eu faço um vidro fumê? Vai ser quase a mesma tática aqui para a gente criar um reflexo, tá? Vamos fazer ali nossa última esfera, então. Vou selecionar aqui, vou aplicar esse material, vidro fumê. Vamos dar um render interativo aqui para criar, então, fumê. Olha só. Primeira coisa, fios em preto, sempre, tá? Reflexo, vou colocar em 1 por enquanto. E aqui em refração, que é o lance. Eu não vou colocar em 1. Porque se eu colocar em 1, eu vou perder toda a informação que eu quero trazer para o meu fumê. Então aqui que vai ser o controle. Eu vou começar aqui em 0,3. Olha só o que já aconteceu ali. Eu consigo refração dentro do meu vidro, porque um fumê, querendo ou não, ele tem. Ele não fica aquela coisa que a gente não consegue ver do outro lado. O fumê ele tem aquela certa transparência, né? Aquela certa refração. Mas aí você vai controlar essa intensidade dependendo também de cada ambiente que você estiver criando o projeto, de cada tipo de móvel que você estiver aplicando esse material, né? Vamos voltar aqui para o nosso guarda-roupa. Vamos aplicar esse fumê aqui nesse guarda-roupa, ó. Olha só como está bem escuro, tá vendo? Tá escuro, tá com reflexo, mas eu ainda tenho refração nesse meu vidro. E eu posso ir aumentando e diminuindo isso aqui também. Então eu venho aqui na refração, vou colocar 0,8 para você poder. Olha só. Aqui eu já tenho um vidro, eles têm uma certa tonalidade mais preta aqui, ó, mas ele não é um vidro fumê. Então eu preciso diminuir mesmo, ó. Vou jogar ele em 0,2, 0,4, ó. Olha só que interessante. Você tem um fumê bem interessante. Posso vir aqui às vezes também e trabalhar no reflexo, tá? Em 1, vou colocar em 0,7. Olha só. Eu vou continuar tendo reflexo aqui normal, tá? Não vai prejudicar, mas a gente consegue trazer um aspecto mais interessante aqui para o nosso fumê. Olha só que interessante, tá? Então esse é o lance de você criar um fumê. Você também vai trabalhar aqui nos números da refração e do reflexo. Você vai controlando isso até você achar que está um ponto ideal aí, ó. Olha que legal. É um vidro fumê, tá? Isso aqui é um vidro fumê para você criar dentro disso aí. Vou voltar aqui para a nossa ceninha. Outro tipo de vidro também que muita gente tem dificuldade para criar. É aquele vidro que a gente tem aquela
bordinha mais escura, sabe? Geralmente vai em mesas, geralmente em guarda-corpo de escada. Eu vou fazer isso para você poder entender esse vidro verde aqui, ó. Vou duplicar esse vidro aqui, tá? Quando a gente vai fazer esse tipo de material, tem dois tipos da gente criar esse tipo de material. O primeiro tipo é você vir aqui e separar a borda do seu vidro. Então eu vou ter aqui o meu vidro, a folha de vidro, né? Eu vou ter a minha borda e eu vou aplicar dois tipos de materiais. Eu vou fazer isso para você poder. Então eu vou selecionar esse vidro aqui, ó. Aqui é um vidro inteiro, né? Vou selecionar aqui o vidro. Vou dar um Ctrl I aqui, ó, para inverter. Então eu peguei só as bordas, tá vendo? Nessas bordas aqui, eu vou aplicar esse vidro verde escuro. Vou aplicar aqui, vidro com cor borda. Já apliquei, vamos dar um render aqui para a gente ver o que aconteceu. Olha só, aqui na borda eu já tenho o meu vidro verde. E agora no meu vidro mesmo, olha só que interessante fazer. Eu vou até dar um detach aqui, ó, para separar ele, tá? Ou seja, eu separei a minha borda do vidro. Aqui no vidro eu vou copiar o mesmo material, só que esse material vai ser um vidro mais claro, tá? Porque a borda que a gente cria no vidro, ela sempre é uma borda mais escura. Então o que eu vou fazer? Aqui no verde, eu vou diminuir aqui, ó. Ó. Eu vou deixar ele mais claro. Vou dar um render aqui pra gente. Olha só isso aqui. Então você vai ter esse controle aqui do seu vidro, tanto na cor, tanto na borda. E você vai buscar da melhor maneira possível que você acha que vai ficar interessante aqui para o seu tipo de material, tá? Você vai buscar isso. Aqui tá tudo em um, ó. Deixa tudo em um, tá? Se você quiser dar uma forçada um pouco mais no reflexo, você pode vir aqui no IOR e aumentar, tá? Não exagera, que eu acho que não precisa passar de 2, tá? Mas é isso aqui, ó. Ó, Felipe, quero um vidro azul. Vou pegar aqui um vidro azul, uma borda mais azul, né, ó. Um teste aqui azul. Vou copiar para cá esse cara e vou também deixar o azul aqui, ó. Aqui no azul mais claro, olha só. Basicamente é isso que você precisa fazer. E o outro tipo que eu comentei com você é o seguinte. Vou pegar aqui e vou fazer nesse cara aqui, ó. Nesse cara aqui. Vou aplicar esse carinha mesmo, tá? Vou aplicar ele ali. O que vai acontecer aqui agora? Tá vendo que a gente só tem vidro claro, né? A gente não tem a borda mais escura. Então, ao invés de eu deixar a cor aqui em refração, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse cara aqui. Posso deixar aqui em branco de novo, tá? Vou deixar aqui totalmente em branco, que é o padrão. Eu vou descer aqui para baixo, ó, e vou colocar nesse cara aqui, ó. Volumetrics and FSS. Nesse cara aqui, a gente vai colocar uma cor de vidro para a gente conseguir esse efeito na borda, tá? Para ter aquela profundidade. E olha só que interessante. Então aqui em Color, vou dar um paste aqui, né? Naquele roxo. E olha só que interessante. Eu vou até trazer um pouco mais aqui de saturação para a gente conseguir isso bem nítido, tá? Até então não aconteceu nada, tá? Já está rodando aqui o render interativo, a gente já aplicou aqui no color do SSS e a gente não conseguiu nada de diferente aqui. O que eu posso fazer então para conseguir? Vai ter que mexer nessa distância aqui, por isso que a gente não conseguiu nada ainda, porque está zerado, tá? Só que uma coisa já interessante, você vai ter que vir aqui, ó, e desativar. Lembra que a gente tinha ativado esse cara aqui no vidro comum? A gente tinha desativado esse carinha aqui no vidro comum? Nesse carinha aqui você tem que deixar ele desativado, tá? Não pode estar ativado. Então você vai desativar ele, vai voltar aqui. E aqui na distância eu vou mexer para conseguir trazer esse efeito. Olha só, vou jogar aqui em 1. Olha só o que vai acontecer. Eu vou até fazer o seguinte, para a gente poder ver isso bem interessante. Eu quero deletar isso aqui que está separado da borda. E vou mesmo vir para cá. Vou deixar aqui também. É o mesmo vidro. Vou dar um render interativo aqui. Deixa eu rotacionar ele aqui, né? Olha aqui para você ver que interessante como que eu já tenho aqui uma cor de vidro e a borda mais escura. Você já conseguiu perceber isso? Eu tenho aqui a cor de vidro e a minha borda está mais escura. Olha lá que interessante. A mesma coisa, o mesmo efeito, tá? E eu posso ir aumentando isso aqui. Se eu aumentar o número de distância, o que vai acontecer? Eu vou deixar o meu vidro mais claro e a borda automaticamente também vai ficando mais clara. Então eu vou colocar aqui em 50.
Olha só que interessante. Já consegui deixar o meu vidro quase aqui que incolor, mas a minha borda, ela tá roxa, tá vendo aqui? Vamos trazer uma outra cor aqui, vamos trazer um verdinho legal? Olha aqui, ó. Esse verdinho aqui vai ficar bacana. Olha só. Olha aqui que interessante. Se eu diminuir, eu vou ter aqui, vou jogar 10, eu vou ter o vidro verde. Ó, tem o vidro verde e a borda bem escura. Conforme eu for aumentando a distância, 50, 100, eu vou ter o meu vidro aqui transparente, mas a minha borda vai ter o efeito que eu quero. Então esse aqui é aquele vidro famoso que tem a borda com cor, sabe? Geralmente utilizado aí, como eu disse, em guarda-corpo, nas escadas, em mesa, né? Também fica interessante. No criado ali, fica bem interessante você criar esse tipo de material, tá? E sempre lembrando, quando você for criar esse tipo de material, sempre traz ali um chanfer de 0,1 mesmo ali para você conseguir trazer um efeito de highlight para ficar bem mais interessante esse tipo de material aí no seu vidro, tá? Vamos fazer um teste aqui na cena 3, que é a cena onde estão os vasos. Olha só que interessante. Uma coisa bem interessante da gente utilizar esse tipo de configuração, mexendo aqui no AndySS aqui, é o seguinte. Quando a gente aplica esse material em uma certa geometria, ele consegue ler, ele consegue perceber, por exemplo, aqui no vaso você vai ver isso bem nítido, tá? Ele consegue ver que existe certa diferença de espessuras dentro desse tipo de geometria aqui. Um exemplo, aqui no vaso. Aqui ele começa com a borda bem fininha, aí ele vem, passa, ele vem engrossando, ele vem chegando aqui embaixo, ele vai engrossando ainda mais. Olha aqui no escopo, a mesma coisa. Aqui tem uma certa espessura, aí ele desce, aqui embaixo ele é bem mais denso, bem mais grosso, né? Se você pegar um copo em casa, você vai perceber isso. Se a mãe tiver um vaso de decoração, às vezes, se você reparar, a parte de baixo ele vai engrossando ali a espessura do vidro. Isso aqui é muito interessante nesses tipos de materiais. Vamos fazer aqui um teste, ó. Vou selecionar aqui todos esses vasos aqui e vou aplicar esse aqui, ó. Olha só. Cada um aqui vai reagir de uma maneira diferente porque os vasos são diferentes. Então, se a gente perceber aqui nesse primeiro, ó, a gente tem aqui uma certa coloração. E aqui embaixo, onde a gente vai descendo aqui, ó, tá vendo? Ele tem um verdinho bem clarinho aqui, ó. No copo a mesma coisa, ó. Olha só, aqui nas laterais você consegue perceber, ó, esse verde, ó, tá vendo? Olha aqui, nesse outro vaso aqui, a mesma coisa. No copo aqui também. Olha aqui nesse outro vaso. Olha só, tanto a parte de cima e a parte de baixo está trazendo esse efeito verde. Por quê? Porque essas bordas, tanto a parte de cima e a parte de baixo, é mais densa, é mais grossa. E se eu vir aqui diminuindo a distância, eu vou conseguir ver isso mais nítido. Vou jogar em 20. Olha só, consigo ver consigo ver bem mais aqui ó, esse efeito reagindo. Vou jogar em 10. Ó, 1. Olha se eu jogar em 1. Olha que interessante. A gente tem aí a cor, né, que a gente quer trazer para o nosso vidro. As bordas, olha aqui que interessante isso aqui. Tá vendo que no fundo tá quase que preto? Olha aqui o copo. Por quê? Por que que acontece isso? Justamente porque aonde está mais escuro é mais grosso, é mais denso. Vamos colocar uma outra cor aqui só para a gente ver. Vou colocar aqui um bronze, um pelinho, ó. Olha que interessante. Olha só. Então é muito interessante você utilizar esse AndySS aqui para os seus materiais de vidro, tá? Não esquece de utilizar. E conforme for limpando ainda mais, olha só que tá ficando isso aqui. Olha só que lindo. Então você vai conseguir trazer esses tipos de efeito aí para dentro do seu material. Se eu aplico aqui no um exemplo, vamos aplicar essa primeira esfera aqui de novo. Se eu aplico aqui, ó, eu não consigo perceber o efeito, tá vendo? Então, como eu disse, ele vai reagir de uma forma diferente em cada tipo de geometria. Cada tipo de geometria, se eu vir aqui aplicar no guarda-roupa, vir aqui no guarda-roupa, ó, da porta, olha só, eu não consigo ver aquele efeito. Por quê? Porque aqui o vidro é um só, ele tem uma espessura só. A gente não está conseguindo nem enxergar as bordas aqui. Mas olha só para você ver, nesses materiais aqui, a gente já consegue ver bem nítido. Bem nítido. Então, às vezes, quando você estiver criando um material e fala, pô,
Mas eu fiz igual o Felipe fez e não tá ficando com esse efeito. Lembra disso, tá? Ele vai reagir de forma diferente no tipo de geometria que você estiver aplicando esse material. Beleza, gente? Quero saber se vocês gostou desse vídeo aqui. Eu quero saber também se você já curtiu esse vídeo aqui. Se não curtiu, já curte. Comenta aqui nos comentários se você tem algum tipo de dúvida sobre algum tipo de material que eu possa trazer para vocês aqui também. Comenta aí que eu vou ler o comentário de cada um. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu também vou responder. Queria trazer esse vídeo para vocês. Vocês me pediram isso e tá aqui entregue para vocês. Espero que vocês aproveitem bastante, aprendam aí tudo isso que eu te ensinei e coloquem em prática, beleza? Até o próximo vídeo.